Será que os órgãos do sentido só fazem parte dos trilhos do conflito ou eles também podem desencadear sintomas pra gente? A conjuntivite, otite, perda de olfato, paladar ou perda de sensibilidade na pele são também relacionados aos órgãos do sentido. Meu nome é Ivan Bonaldo e hoje eu vou falar sobre os conflitos que podem gerar, através dos 5 sentidos, sintomas para nós. Então, os 5 sentidos a gente já falou, através do estudo da origem emocional dos sintomas, que existe uma correlação entre os 5 sentidos e todos os traumas que nós vivemos. Porque a partir do momento que a gente vive um trauma, a gente grava esses 5 sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, eles são armazenados naquele momento, como se fosse realmente uma filmagem, uma foto muito mais elaborada, onde eu posso sentir, ver, degustar aquele alimento que eu estava comendo naquele momento. Então tudo aquilo que eu sinto através dos meus 5 sentidos é armazenado como uma lembrança do conflito. Então, se eu vivi uma situação enquanto eu estava comendo algo, aquele gosto vai ficar no meu subconsciente como uma marca da frustração daquela vivência que eu tive. Então, cada vez que eu como aquele alimento, aquele gosto me relembra o estresse e eu fico no alerta novamente com relação ao perigo de viver a mesma história. Ou sentir um cheiro pode me remeter uma lembrança de algo ruim que eu já vivi na minha vida, ou uma audição, ter um ouvido relacionado a uma ambulância, por exemplo, pode me reativar uma grande vivência que eu tive com relação a uma morte de um ente querido, um acidente que eu presenciei. Então todos esses sentidos, eles podem reativar sim lembranças, estresse, ou trazer outros sintomas com relação a outros órgãos pra gente. Mas será que eles também não podem trazer sintomas para nós? Será que alterações não podem ocorrer diretamente com relação a esses órgãos dos sentidos? Sim, isso é muito frequente. Só que muitas vezes a gente acaba esquecendo que a gente não vive só de um órgão ou outro. A gente não vive só, por exemplo, eu tenho um problema no estômago e o conflito é só sobre o estômago. Muitas vezes tem um padrão conjunto com relação a outros órgãos. Eu posso ter uma alteração no olho, posso ter uma alteração na salivação, posso ter uma alteração com relação à audição simultaneamente. Mas tudo vai depender de como eu vivenciei aquela situação. Então vamos passar um por um desses sentidos. Então se eu tenho uma fragilidade, por exemplo, no olho, vamos colocar uma conjuntivite. Uma conjuntivite está diretamente relacionada a uma situação onde que eu perdi alguém de vista. Mas, lembrando sempre que muitas das inflamações e dos sintomas vêm na parte de pós-estresse. Então não é quando eu estou em estresse que eu tenho a conjuntivite, mas sim quando eu saio daquele estresse. Ou seja, quando eu posso então ter aquela pessoa de volta para mim. Ou quando eu consigo realmente sair daquela frustração, daquela perda visual que eu tive. Então, se o olho serve e tem a função visual de ver quando eu não posso mais ver, ou quando eu vejo a pessoa se afastando de mim e que eu não tenho mais ela por perto, eu entro numa fragilidade local. Pode ser tanto com relação aos tecidos internos do olho, quanto pode ser com os tecidos externos, como a conjuntiva do olho ou a pálpebra, que também pode estar alterada nesse sentido. Então, quanto mais forte a separação, mais interno ao olho é esse conflito. Então, uma leve separação, por exemplo, que tem crianças que, quando são pequenas, veem a sua mãe saindo de casa, mas elas não sabem com 7 meses, 8 meses, que a mãe está indo trabalhar. Elas não entendem, simplesmente veem que a mãe foi embora e ela demora a voltar, ela não volta. Ela se afasta, mas não volta para casa. O meu pai vai viajar, ele sai um dia, 2, 3 e ele não volta. Então é uma separação visual, porque eu não sei onde é que está, eu não sei onde que está presente meu pai, eu não vejo ele mais presente, eu não vejo minha mãe presente, eu estou com estranhos aqui e separaram de mim. Então isso pode, dependendo para a criança, se ela entende nesse processo uma separação visual da sua mãe e do seu pai, cada vez que o pai volta, ela pode ter sim vermelhidões, ela pode ter um pus que pode sair, por exemplo, no olho, ela pode ter umas dorezinhas nos olhos com relação a essa relação de separação visual. Então por isso que quando nós entendemos que o contexto é visual, o contexto de separação foi vivido, sempre quando a pessoa está apresentando a conjuntivite, está apresentando a vermelhidão nos olhos, a coceira nos olhos, nós entendemos que naquele momento ela relaxou a uma situação. Então a pergunta que vai ser feita para essa criança
Se ela fala, claro, né? Porque se ela não fala, não tem como perguntar, mas os pais podem saber o que essa criança viveu, ou o que ela relaxou nesse momento, porque se os pais convivem com a criança, deveriam entender o que essa criança vive, ou quais são as frustrações dessa criança. Ou se a criança já fala, eu posso sim perguntar o que relaxou nesse momento, o que ela saiu desse estresse, ou se é no adulto, o que agora eu posso ter relaxado essa situação, ou quem que voltou para perto de mim, quem que eu vi, quem que me mandou mensagem depois de muitos anos que eu tinha perdido de vista e agora está aqui. Ou se eu vivi realmente uma morte de uma pessoa que eu sofri tanto e agora em uma terapia eu relaxei. Eu pude desabafar sobre o processo do luto, eu pude falar sobre a frustração que eu tive com relação àquela perda, que agora eu me acalmei a minha alma, acalmei meu coração com relação àquela frustração e aquela separação visual agora já não me é mais um incômodo. Esses dias atrás eu atendi uma paciente que ela tinha dores de cabeça e uma dor de cabeça vinculada ao fundo dos olhos. Então eu pegava muito a parte muscular de fundo de olhos. Só que às vezes ela tinha uma dor na região do lado direito, outras vezes ela tinha dor do lado esquerdo do olho. E isso diferenciava com relação a padrões também emocionais. Quando nós fomos pensar sobre o processo, nós começamos a perceber que ela vinha com um processo de alteração depois de ela ter tido um aborto com curetagem. Mas por que ela pode ter então vivido essa sensação? Porque naquele momento, essa criança que já estava com 6, 7 meses de vida, ela faleceu dentro dela e foi retirada dela. Ela chegou a ver aquela criança. E aí eu perguntei, porque para mim fazia mais sentido o olho direito dela ter essa relação com a criança. E ela confirmou, porque ela viu a criança sendo retirada, ela ergueu um pouco a cabeça e viu ela sendo retirada pelo lado direito. Então essa relação de perder de vista ou ver e não ver mais entrou para ela como uma relação de dor no olho na região do lado direito. Então cada vez que ela menstruava, o cérebro dela entendia uma reativação daquele sangramento que ela teve do aborto, da perda daquela criança e voltava a ter uma dor de cabeça. Agora ela tinha uma outra dor de cabeça do outro lado, porque esse entendimento vinha com relação a sempre ela começou a perceber que a dor de cabeça vinha no outro dia que ela teve um ato sexual com o parceiro. E aí a gente chega no mesmo denominador comum que, além de ter tido o aborto naquele momento, a penetração do médico pela curetagem para retirada do feto entrou no cérebro dela como se fosse um abuso sexual, um toque indesejado. Claro que a intenção do médico não é de abuso e a interpretação dela também naquele momento não é de que está acontecendo um abuso, mas para o corpo dela é um ato com dor, uma penetração com dor e uma penetração incômoda naquele momento. E isso para o corpo dela entrou como uma relação de tensão sobre aquela penetração. E aí cada vez que ela estava assim, incômodo com o parceiro, que não era algo tão agradável aquele momento de relacionamento, e tinha uma penetração às vezes incômoda, o cérebro dela reativava a lembrança daquele processo, daquele momento do aborto, inconscientemente, né, do contato do médico com relação à retirada daquele feto, e isso fazia com que ela tivesse a outra dor de cabeça. Mas a dor de cabeça, nesse caso, latejante, vinha na pós-estresse. Então, quando ela tinha essa situação com o parceiro, no outro dia ela acabava tendo a dor de cabeça latejando, como se fosse uma reativação de um processo. Mas não que ela lembrasse que ela teve aquele aborto, não que ela lembrasse que ela teve aquela ação do médico naquele momento, que para ela entrou como um incômodo, mas no inconsciente dela estava marcado esse momento, e esse momento visto como algo desagradável, visto como algo incômodo naquele momento, perante a perda e perante ao contato indesejado, que representou uma situação então de frustração, que a partir do momento agora que ela sai desse processo, a tendência é que ela não tenha mais as dores de cabeça, e isso faz com que ela se liberte desse padrão, desse incômodo, dessa situação conflitiva. Então esses são alguns padrões que podem representar tanto o contexto de perder alguém de vista, como não querer ver algo. Também o não querer ver algo, ele também representa uma separação visual. Então eu vi alguém falecido, por exemplo, no chão, ensanguentado, eu vi uma cena violenta de um acidente e eu não queria ter visto isso. Isso pode representar sim uma alteração visual que pode promover ardências, pode
alterações ou mesmo coceiras visuais que podem ser incômodos. Eu não quero ver mais meus pais discutindo, brigando, então é uma separação, eu quero me separar dessa situação, eu não quero mais ver isso e isso é visto como incômodo. E isso, se você for perceber, existem muitas situações, um sintoma que não é único. Às vezes a pessoa tem rinite com o olho lacrimejando, porque a rinite vem muito no contexto de algo não me cheira bem, com uma relação de ardência, coceira nos olhos. E essa coceira nos olhos pode estar relacionada então a algo que não me cheirou bem com relação a um desentendimento dos meus pais, que eu não gostei de presenciar, que eu não gostei de ver, mas eu não pude fazer nada para evitar, num contexto de não gostar de ver algo que não me cheirou bem. Então esse contexto em conjunto vai desencadear a fragilidade. E ela pode ter nariz, olho e asma, com uma sensação então de algo não me cheira bem, com algo que eu não consegui e que eu presenciei que eu não gostei, num contexto de ameaça sobre o território, ou um susto que aconteceu, que eu presenciei uma situação de perigo e afetando vários órgãos ao mesmo tempo. Então um órgão não vem sozinho, um órgão vem em conjunção. E aí nós pulamos para o segundo órgão que a gente possa ter de alteração, e pode ser um contexto de uma otite. Uma criança que tem otites recorrentes, elas estão diretamente relacionadas ao órgão relacionado à audição. Então, é o contexto de audição, ele representa o que eu ouço ou não ouvi. E uma criança, por exemplo, que tem otites do lado direito, ela pode ter uma representação de uma situação onde que eu não ouço mais. E o que eu não ouço mais? Não sei se vocês já viram, tem uma propaganda que ela coloca uma criança dentro de uma salinha, longe da mãe, uma criança pequena, e essa criança ela começa a ficar insegura, ela está sozinha, a mãe dela deixou ela ali e a mãe dela se afastou daquele lugar. E agora a mãe está na sala de fora, colocando então um aparelho para medir os batimentos cardíacos dela, na verdade é um eletro que vai jogar o barulho dos batimentos cardíacos dela para a sala onde está aquele bebê. E quando aquela criança começa a ouvir os batimentos cardíacos daquela mãe, ela entra em coerência por algo que ela via aos 9 meses, ouvia, né? Nos 9 meses de gestação. Era o único barulho que ela conhecia nos 9 meses de gestação. E quando uma criança é arrancada da mãe, é levada para uma UTI, que é levada para longe, ela fica sem esse barulho que é uma coerência para ela de segurança. Né? E aquelas crianças que estavam ali naquela propaganda, elas se acalmavam, elas começavam a dar risada, elas começavam agora a brincar, porque elas tinham um barulho que representava segurança para elas e agora elas poderiam relaxar. Então esse barulho que representa alguém próximo, eu não ouço mais meus filhos, que era uma bagunça aqui em casa e agora eles foram embora, né? Eles foram para a faculdade, eles saíram. Eu posso gerar uma fragilidade, então, no contexto auditivo, que eu não ouço mais eles aqui. Então, nesse contexto do ouvido direito, ele tem muito essa relação de pegar um bocado de audição. Eu quero trazer de volta aquele barulho que me é seguro, que me representa um ambiente de harmonia, que me representa um bem-estar. Mas se eu não consigo pegar, eu não consigo me sentir seguro. Ou uma pessoa que quer sempre ouvir tudo, porque eu preciso saber de tudo, porque enquanto eu sei de tudo, eu sei que está tudo bem. E aí eu fico sempre ouvindo tudo. Eu estou no meu quarto estudando, mas o pai e a mãe estão na sala, eu estou escutando tudo, porque eu tenho que saber tudo para saber se eles estão bem, se eles não estão discutindo, se eles estão em harmonia, se eles estão tranquilos e nenhum problema está acontecendo. Só que daí eu vou para a escola, mas eu estou sempre querendo ouvir tudo e eu dificulto a concentração. Eu não consigo focar numa coisa só, prestar atenção numa coisa só e aí eu acabo ficando então num alerta maior do que deveria. Então essa relação de estar de prontidão, ela representa um alerta maior do que deveria, porque eu preciso ouvir tudo. Mas também tem o contexto de não querer ouvir algo. Então às vezes tem barulhos que são ensurdecedores, são incômodos. Tem pessoas que não suportam ouvir o barulho de garfos na mesa, ou pessoas mastigando, então é um barulho que me é incômodo, eu não suporto mais ouvir o barulho do vizinho me incomodando, que ele fica batendo a parede, eu fico batendo bolinha na parede, ou que ele fica arrastando, a vizinha de cima fica andando com salto alto de madrugada, eu não suporto mais esse barulho. Então essa relação de não suportar mais algo, eu não aguento mais ouvir isso, eu não quero mais ouvir discussão, eu não suporto mais ouvir a minha esposa falando determinadas coisas, eu não suporto mais ouvir falar sobre determinado assunto. Isso pode gerar uma fragilidade para algumas pessoas na fase pós-estresse, inflamação,
com relação ao ouvido. Para outras pessoas, pode chegar a um ponto de entrar num contexto de audição seletiva, onde eu não quero mais ouvir esse som específico, porque esse som é tão incômodo que eu não suporto mais. Então ele fica seletivo, às vezes até a esposa ou o esposo, eu não ouço mais o que ele me fala, então quando ele me fala eu não ouço, então eu perco a audição com relação a determinados níveis, né, de voz ou timbres que acabam sendo incômodos para mim. E essa audição seletiva faz com que eu me foque mais em outras coisas do que ficar ouvindo isso que me é incômodo por tanto tempo. Então, algumas pessoas podem ir perdendo a audição com relação a esse ambiente hostil, esse ambiente com muito barulho e essas situações que são faladas que eu não suporto mais ouvir. Nós passamos para o outro órgão também, que é o órgão do olfato. Existem pessoas que perdem totalmente o olfato devido a situações conflitivas também emocionalmente. Pode ser algo químico, tóxico, sim, que pode alterar esses receptores do olfato, mas também existem possibilidades emocionais, onde eu não suporto mais sentir o cheiro do meu esposo que bebe, que fuma. Então é um odor desagradável, um odor que eu não suporto mais sentir. Então é um cheiro repugnante, é um cheiro desagradável, ou uma mulher que recorrentemente sente o cheiro de uma outra mulher, né? Porque o esposo vai lá, abraça e beija e se relaciona com outra mulher, e aquele perfume vem para casa. Ou um homem que sente o cheiro de um outro homem, um perfume de outro homem que chega com sua mulher, e aquele odor no inconsciente ele remete a uma sensação de problema, de incômodo, de traição. Então é uma sensação de que o olfato está me trazendo algo incômodo. Ou uma pessoa mesmo que trabalha em um ambiente representando muito cheiro desagradável. Uma pessoa que trabalha, não sei se você já pararam para prestar atenção, mas se eu chego num lugar onde que aquele cheiro não me é frequente, às vezes tem um cheiro ruim aqui. As pessoas que habitam aquele lugar já estão acostumadas com aquilo, então eu perco a sensibilidade àquele odor específico que é incômodo. Então uma pessoa que trabalha no hospital, que tem um cheiro específico, às vezes em algum quarto, que está em algum lugar, que tem que frequentar ambientes que o cheiro é desagradável, eu posso me acostumar com aquele cheiro, entre aspas, ou reduzir o limiar de sensibilidade àquele cheiro. Ou que eu vivencio, moro numa casa onde a minha esposa, o meu esposo gosta muito de cachorro e tem sempre aquele cheiro de cachorro, de canil mesmo lá, de cocô de cachorro para tudo quanto é lado. Aquele cheiro, inicialmente eu posso sentir ele, mas eu perco o limiar de olfato em um determinado momento para que aquilo não me seja mais um incômodo. É como se eu pudesse permanecer naquele local sem me incomodar, que eu possa restabelecer naquele local sem ser um problema para mim. Então essa perda momentânea olfatória pode fazer com que eu possa me permitir viver naquele ambiente como algo não inóspito, algo não incômodo em um determinado momento. Nós temos também o contexto com relação ao paladar, né? Então tem pessoas que perdem o paladar, porque em algum momento, às vezes esse paladar pode ter sido queimado por uma comida quente. Pode, né? Podemos viver não só situações emocionais, temos várias outras possibilidades, mas pode ser também por um contexto emocional, onde aquele paladar é algo que eu estava comendo enquanto estava vivendo uma situação, ou me forçavam a comer algumas coisas que eram desagradáveis para o meu paladar. Então eu não queria mais, eu não suporto mais fazer essa dieta, eu não suporto mais comer essa couve-flor, eu não suporto mais comer esse quiabo, eu não suporto mais ingerir esse alimento, e aí eu tenho uma tendência a diminuir o limiar de gustatório, né, para eu sentir aquele gosto, para que eu possa então permanecer comendo aquilo, porque é uma necessidade para o meu corpo, para nutricionista me mandou comer esse alimento. Então surge uma necessidade que o meu corpo entra num padrão de diminuir a sensibilidade na fase de estresse. Então enquanto eu estou na fase de estresse, eu diminuo o limiar gustatório para que eu possa permanecer vivendo aquele momento, para permanecer ingerindo aquele determinado alimento momentaneamente devido àquele ambiente que eu estou vivendo. E também temos o contexto de epiderme, o tato. Então nós podemos também ter uma alteração com relação ao tato, onde pessoas na fase ativa de estresse têm uma perda de sensibilidade local. O que é essa perda de sensibilidade? Existem pessoas que às vezes não conseguem sentir determinados locais do corpo deles ao toque. Pode ser por relação a um toque, então nós temos sempre relação com contato, a epiderme serve para um contato ou um desejo de separação, então há um contato
desagradável ou uma separação que eu tive com uma determinada pessoa, e isso faz com que o meu cérebro entenda que ser tocado naquela região novamente me relembre aquele incômodo, me relembra aquela frustração. Então é melhor eu não sentir aquele local específico para que eu não reative a lembrança da frustração que eu vivi. Então por isso que algumas pessoas acabam tendo uma perda de sensibilidade. Eu já tive alguns pais que tiveram uma perda de sensibilidade na região da coxa. Então quando eu tinha uma situação na coxa, uma bola dentro da coxa, assim, que eles não tinham a sensibilidade, a gente vai olhar e olhava para esses pais e remetia sempre um padrão de eu ter os meus filhos sobre o meu colo, mas agora eu não tenho mais. Meus filhos cresceram, agora eles não estão mais próximos de mim, agora eu me separei do contato deles, eles foram embora ou eles se afastaram, eles estão distantes, eu não tenho mais essa harmonia que eu tinha como antes com eles e agora eu sinto essa falta. Então é como se enquanto eu vivencio essa sensação de separação, o meu cérebro entende que é melhor permanecer numa baixa de sensibilidade local para não ficar relembrando a situação que era tão bom junto, era tão legal estar aqui e agora eu não tenho mais o contato. Tem mulheres que apresentam uma baixa sensibilidade vaginal, então eu não sinto prazer, eu não sinto o contato, né? Porque o contato em algum momento foi desagradável ou eu me separei de um parceiro que não está bem resolvido. Então eu tenho uma ruptura com alguém que ainda me chama atenção, ainda eu sinto falta, ainda estou incomodado com aquilo, ainda não foi bem resolvido, porque às vezes eu não pude falar tudo o que eu gostaria, eu não pude desabafar, eu não pude entender porque aquela pessoa me deixou. E eu gero uma fragilidade para a mulher, região vaginal interna, para o homem, até mesmo na glande do pênis. E isso pode ter uma perda de sensibilidade momentânea que pode dificultar com que eu sinta o contato sexual. E se eu não sinto contato sexual, eu tenho dificuldade de sentir prazer na relação sexual. Então é uma possibilidade que também pode acontecer. Ou eu posso ter uma relação mesmo de separação com relação a um ente querido. Eu tive uma pessoa que eu amava, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, então eu tinha uma relação muito forte com esses, mas eles me deixaram porque faleceram, me deixaram porque foram embora, então eu não tenho mais o contato físico com essas pessoas. E eu posso ter uma baixa sensibilidade em uma determinada região. Tem pessoas que têm um amortecimento nas mãos, devido a esse mesmo padrão, onde eu me sinto incapaz de trazer as pessoas para perto de mim, meus filhos foram embora de casa, eles se afastaram e agora eles não estão aqui no meu colo, não estão aqui junto de mim, ou que eu me sinto incapaz de poder proteger. Então minha mãe veio a falecer e eu me senti incapaz de protegê-la, cuidar dela como eu gostaria no leito de morte. Meu pai faleceu e eu não pude ser capaz de estar por perto dele para ajudar a protegê-lo, ajudar a acolher essa situação e evitar com que isso fosse tão frustrante, tão incômodo, essa separação mal vivida que eu tive naquele momento. Então, enquanto eu tenho essa relação, eu tenho essa frustração e eu posso ter então a perda de sensibilidade, um ressecamento da pele em fase de estresse para que eu deixe de sentir aquele contato. Mas o contato pode ser também agressivo no contexto de uma cirurgia, onde uma pessoa às vezes faz uma cirurgia em algum local e aquele momento da cirurgia, eu tenho uma pequena sensação na hora que teve o corte, eu ainda estou sentindo, ou eu tenho medo com relação àquele corte. Então aquele contato pode ser visto como um perigo. Sendo esse contato uma visão de perigo, eu não queria estar sendo tocado naquela região. Então tem algumas pessoas que perdem a sensibilidade no local da cicatriz. Então no local onde que houve a cicatriz da cirurgia, eu tenho uma baixa sensibilidade. Mas tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. E essas pessoas que têm essa baixa sensibilidade geralmente tem esse padrão de uma insegurança, de um perigo, de uma relação de frustração com o momento do contato, com o momento da cirurgia em si, que fez com que deixasse uma fragilidade na epiderme, como se eu pudesse não sentir mais o contato naquele lugar, para não me lembrar da situação de frustração, da vivência que eu tive ali naquele momento da cirurgia em si. Então nós falamos dos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e o tato, mas nem tudo vem sozinho, né? Muitas vezes a gente tem uma conjunção dos fatores, eu já falei nariz e olho, né, em conjunto, mas muitas crianças que eu atendo, até adultos, eles vêm numa conjunção maior ainda, que é uma relação assim de algo não me cheira bem,
do que eu estou vendo e ouvindo que eu me sinto impotente de proteger, eu me sinto incapaz de evitar me separar de uma pessoa. Então pode ter pessoas com fragilidade no nariz, com uma rinite, o olho fragilizado, com uma vermelhidão, uma coceira e uma otite ao mesmo tempo, ou coceira no ouvido ao mesmo tempo. Num contexto de separação auditiva, onde eu tive uma perda de uma pessoa, ou alguém veio a falecer, ou uma pessoa foi embora de casa. Então essas pessoas criam um alerta exagerado do ambiente, onde os 5 sentidos eles têm que estar hiperativados para que eu possa ver, ouvir, sentir antes que o perigo chegue, antes que a situação aconteça novamente. E isso traz muito frequentemente uma sensação de sofrer por antecipação. Porque eu, antecipando tudo que pode ou não acontecer, eu evito cair numa cilada de novo, eu evito cair num perigo de novo e sofrer novamente com uma mesma situação. E aí a anteninha fica ligada e cada vez mais tem crianças com essas anteninhas ligadas, que elas estão sempre vendo e a forma com que a mãe chega em casa eu já sei como é que ela tá, se tá feliz, se tá triste, se tá irritada. O tom de voz do pai eu já sei como é que ele tá, se ele tá irritado, se tá incomodado, se ele tá mais irritado com alguma situação no trabalho e agora ele está demonstrando essa irritabilidade. Então eu fico nesse link mais intenso com relação ao ambiente e assim eu posso pressentir. Se vocês sabem, o mundo animal ele tem um olfato muito forte. Muitos animais, eles pegam com o olfato a sensação de sentir o predador chegando antes de ver e ouvir. Então é muito frequente, por exemplo, um esquilo farejar a raposa antes de vê-la. Assim eu sei que eu preciso estar mais alerta para que eu possa então evitar ser pego de surpresa e ser devorado por essa raposa. Então essa sensação de farejar o perigo, talvez para nós como seres humanos, reduziu essa capacidade que eu consigo sentir de olfato. Mas tem pessoas que são com um olfato tremendo, que conseguem sentir coisas que outras pessoas não conseguem farejar. Então, não sei se está sentindo cheiro de comida, que cheiro de carne aí que tá sentindo, às vezes passa minutos, daí a outra pessoa já começa a sentir. Mas antes, ela capta antes do que qualquer outra pessoa esse cheiro. Tem pessoas que ouvem muito mais intensamente os barulhos que acontecem ao redor do que outras pessoas. E tem pessoas que captam tudo. Esse alerta que fica iminente faz com que atrapalhe muito frequentemente, como eu já falei anteriormente, a concentração. Porque se eu estou aqui na sala de aula, tentando prestar atenção no professor que está falando, mas eu estou vendo tudo, ouvindo tudo, e eu não consigo focar numa coisa só. Se meus colegas estão conversando, eu estou ouvindo o que está acontecendo. Se tem uma pessoa, uma mosca que passou, eu estou vendo uma pessoa que passou fora da sala e falando, eu estou ouvindo. Ou se eu estou no escritório e tem a minha secretária que está falando no telefone, eu estou ouvindo o telefone que toca. Se uma pessoa ali chega um outro paciente ali naquele momento e está conversando lá fora com a secretária, eu estou ouvindo tudo o que está acontecendo. Então essa anteninha se torna um alerta tão grande que faz com que eu gere uma hiperestimulação de todos os órgãos do sentido muito frequentemente e muito intensamente. E eu falei um pouco do contexto da epiderme, no contexto da separação e do contato indesejado que pode dar uma pausa, né, nessa sensibilidade local, mas existem pessoas que têm um incômodo, uma aversão ao contato físico também. Então essa relação de que as pessoas fiquem me pegando, me abraçando demais, me beijando demais, eu tenho uma relação de afastamento. Eu posso afastar o contato por uma repugnância ao contato físico, um incômodo a me sentir preso a uma situação, me sentir que fiquem pegando demais em mim, e isso pode acontecer de diferentes padrões. Eu já tive pacientes, por exemplo, que a mãe na gestação vivenciou uma situação de perigo de perder aquela criança, então ela teve que ficar acamada, ou ela teve um sangramento, e aí entra no subconsciente da mãe que eu tenho que criar uma hiperproteção do meu filho. E o que gera essa hiperproteção? Gera uma contração involuntária do miométrio. O miométrio é onde está aquela criança lá dentro do útero da mãe. Se eu tenho uma contração involuntária do miométrio, eu gero uma pressão maior para aquela criança. E aquela criança se sente apertada, sufocada lá dentro. E aí, aquela criança quando nasce, cada vez que a mãe vai querer saber tudo o que está acontecendo, quer proteger, é hiperprotetora, aquela criança, mãe, não enche o saco, sabe? Sai.
tá? Porque a sensação é de sufocamento tal qual era dentro da barriga da mãe. Então essa relação de ficar muito em cima de mim, ficar me pegando demais, ficar muito ali no contato físico, gera uma relação de afastamento, onde eu não quero aquele contato. Então pode ser um contato tanto da separação, mas também um contato como desagrado, que eu posso não gostar que fiquem me abraçando demais, que cheguem perto de mim demais. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas em determinados pontos específicos, por exemplo, o umbigo, eu não gosto que toquem naquela região do umbigo, ou eu não gosto que fiquem tocando na minha cabeça, porque remete a um padrão de um contato desagradável em algum momento, onde eu não pude repulsar, não pude afastar, eu não queria, mas ali eu me senti impotente ou incapaz de evitar aquele contato desagradável. E aí a gente poderia entrar também nesse padrão de um contato desagradável, epiderme, num contexto onde que eu ouvi alguém chegando próximo de mim e eu não pude me defender. Lembra da mulher que eu falei com relação ao padrão de dor no olho com relação a um contato desagradável lá na curetagem? Não necessariamente somente a curetagem pode ser, mas tem crianças que às vezes estão lá na UTI, né, o Natal, e dependendo do lado que vem o médico, lado que vem a enfermeira, colocar um acesso, dar uma injeção ou fazer algum procedimento com relação à glicose, por exemplo, perfurar, é um contato desagradável, onde vem por esse lado o perigo, eu ouço por esse lado o perigo chegando. E aí eu posso ter fragilidades com relação ao olho da onde veio o perigo, o ouvido da onde veio o perigo, e aí ter incômodos nessa região especificamente. São várias as possibilidades que a gente pode trazer de incômodos que os nossos pacientes podem apresentar relacionados a esse padrão, mas vai de cada um dos profissionais entender cada um desses padrões, cada um desses sintomas, qual é a relação específica sobre esse órgão. E quando a gente consegue alinhar todos esses padrões, a gente consegue ser mais preciso na história do que o paciente trouxe para nós, para que assim ele consiga identificar o que aconteceu e agora deixar aquilo para o passado e poder seguir em frente com relação às suas melhoras. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, que esse conteúdo agregue mais para o teu atendimento, para os teus pacientes, para que você possa dar mais resultados ainda para eles que vêm te buscar. E conta aqui para mim nos comentários desse vídeo como é para você, você consegue identificar nos teus pacientes essa relação, esses pacientes que chegam com dores, você consegue realmente chegar a essa origem desse sintoma? Dá um feedback aí se essas informações estão te ajudando, para eu saber se eu estou no caminho certo, se eu devo continuar com esses vídeos para você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.